Pronto. Então, de novo, assim, muito obrigada por você ter aceito, né? Foi até corrido, né? Contar um pouquinho a história aqui para todo mundo, que eu, na verdade, o Gustavo, eu cheguei até o Gustavo por conta da Daniela, acho que eu já comentei com vocês, né? Uma amiga produtora de café lá da região de Pardinho, né? E que ela foi muito querida, e né, a ideia era que nós fôssemos lá visitá-la, mas ela está num período de férias, então a gente não vai conseguir. Mas na conversa ela citou o Gustavo, eu falei, eu acho que eu vou aceitar, né, esse convite de ter o Gustavo conversando com a gente. E aí logo pensei em fazer isso assim, né, antes da nossa partida. A gente vai, viu, Gustavo, fazer uma visita técnica. Uhum. Infelizmente não vai ser a Pardinho, mas nós vamos para uma região mais perto aqui, né? É, então é isso, queria te agradecer, mas vou deixar para você se apresentar aí para o grupo. Tá. Aqui nós somos estudantes de mestrado e doutorado dentro do programa de. São dois programas, né? O mestrado em comportamento do consumidor e o outro Uhum. que é o programa de administração nosso, né? Que é mestrado e doutorado em administração. Então, aqui é um pouquinho do nosso grupo, tá Tá bom? certo. Beleza. Bom, então, boa noite. Eu me chamo Gustavo, atualmente sou professor no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Avaré, que é pertinho de Pardinho e dessa região. É, eu sou formado em administração, tenho mestrado, sou formado na Universidade Estadual de Maringá e tenho mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina. E durante o doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Depois eu fiz um pós-doc na GV, também tudo em administração, com o professor Alcadipani lá da GV. E aí, a gente... depois eu vou colocar na minha apresentação, mas os institutos federais, eles têm uma relação bastante próxima com as indicações geográficas, e acho que é um pouco disso também que a gente vai tratar. E eu estou acompanhado aqui, deixa eu virar um pouco, pelo Vitor, ele é meu bolsista de iniciação científica pelo CNPq, Boa noite, gente, tudo bem? aluno de engenharia aqui do Boa campus, noite. e a gente vai apresentar parte da pesquisa que ele está atuando também e tal, que eu acho que pode ser interessante nessa perspectiva mais acadêmica, assim. Bom, deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês a minha tela. Acho que vai rolar a tela inteira, vamos ver. Você estudou com o Capadiani IG também? Não, estudei polícia mesmo, que é a coisa que ele Porque é o pesquisava. tema dele, né? A gente não foi. Legal, tá bom. É, aqui, acho que vai rolar. Vamos ver aqui, eu tive que aceitar. Pronto. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Tranquilo? Beleza. Vendo, ela só não tá no modo apresentação. Tá, Pronto, foi. agora tá. Beleza, então a proposta é que a gente trabalhe um pouco com indicações geográficas, elementos conceituais e o caso que vocês iam talvez visitar e não percam essa oportunidade quando tiverem de ir a Pardinho e visitar, que é um caso bastante interessante do que está acontecendo de indicação geográfica. E em novembro vai ter um evento bem legal que a Daniela promove. Na verdade, é um evento bianual, chama Circuito Cafeeiro. E nesse ano que não tem o circuito cafeiro, ela promove um menor no sítio dela, que é bem interessante para entender a relação de cafés especiais e tal. Tá com uma programação super legal. Então, para a gente começar a pensar assim em indicação geográfica, aí tem uma pamonha, né? Quando eu falo pamonha para vocês, vocês se lembram do quê? De que lugar? Goiás. Goiás? O pessoal de São Paulo lembra de um lugar específico? Nossa. Não? Geralmente aqui no interior dá certo isso, mas a gente usa bastante a tal da pamonha de Piracicaba. É porque eles falam isso, né? Vou tentar Pamonha. Aqui em lembrar a Osasco musiquinha. falam, viu? Pamonha de Piracicaba. Sabe? É Então, pamonha, exato. pamonha, pamonha. O puro creme do milho diretamente de Piracicaba. A gente, é até um que o professor
Michieri usa lá do mapa, mas é um pouco essa ideia. Ele usa esse exemplo e eu pedi licença para usar, que é a ideia que a gente tem um produto, a pamonha, e tem, junto desse produto, uma localidade. Quando a gente coloca produto e localidade nessa mesma perspectiva, a gente está começando a pensar no conceito central de indicação geográfica, que é eu ter um produto e esse produto ser reconhecido ou ter algumas características devido ao teu território. Então, produto e localidade, a gente consegue pensar em indicações geográficas. Sempre quando a gente falar de indicação geográfica, eu vou ter que estar aliando essas duas características, a de produto e a de localidade. Então, pamonha de Piracicaba é essa perspectiva de produto de um determinado local, Piracicaba. Bom, no mundo tem vários outros locais que a gente conhecidamente, que reconhece e tal. Os mais clássicos eu trouxe aqui. Champanhe, e aí quando a gente fala de champanhe, que já até virou um produto, se a gente pensar, né, vou comprar um champanhe, não necessariamente é um champanhe, a gente está pensando na região francesa de Champagne, e teoricamente a gente só pode chamar champanhe aquele vinho que é produzido nessa região específica da França. Então, tem uma proteção aí, e essa proteção é devido ao território e à forma de produzir. Não só esse produto, né? A gente tem o queijo Roquefort, também francês, e aí vocês vão ver que eu vou usar alguns exemplos bastante europeus, porque a Europa é pioneira em fazer isso, e depois eu vou explicar um pouco historicamente por quê, mas se vocês terem ideia, a Europa deve ter mais de 3, acho que só a França tem mais de 2.000 indicações geográficas, e o Brasil tem 190, para ter uma ideia de quanto a gente está distante em como pensar indicação geográfica. E aí temos também algumas hipóteses do porquê que a gente ainda não está fazendo isso, e também que tem uma questão chave, que é, tá bom, depois da indicação geográfica vem o quê? Que eu acho que essa é uma perspectiva bem importante da gente ter em mente. Tudo bem, conseguimos o selo, e depois, o que fazemos com ele? O que ele nos traz? Porque vou comentar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o queijo Roquefort é da região de Roquefort-sur-Souzon, na França também. Só essa região que está pintada no mapa, teoricamente, pode produzir o queijo Roquefort, mas você pode produzir o queijo azul, né? Ou outro tipo de queijo em qualquer lugar. Mas você chamá-lo de Roquefort, você só pode nessa delimitação geográfica. Isso acontece aqui no Brasil com o queijo da canastra também, embora a gente vai ver que tem quase... Se existe para o lado ambiental o tal do greenwashing, a gente tem um lado territorial de washing também, que é eu falar que é uma determinada coisa no produto, e aí o pessoal começou a usar o tal do tipo, queijo do tipo canastra, e aí começa a fugir um pouco da legislação para eu poder chamar esse queijo dessa forma. Então você pode, às vezes, até... Eu já vi alguns queijos brasileiros falando, esse é um tipo Roquefort. Eu não estou falando que ele é um queijo Roquefort, eu não estou falando que ele vem dessa região, mas eu estou dizendo que ele está nessa perspectiva. E aí, o vinho do Porto, também a mesma perspectiva, é ali no Porto, mas mais na região do Douro, né? Que é um pouco ali para o lado, mais para dentro do continente. E aí, o último exemplo é o vinho do Porto, exatamente porque a história da denominação de origem começa com esse produto. Então, lá no século XVIII, você tinha ali os ingleses e portugueses produzindo, nos anos 1700, muito vinho do Porto, a região gostava muito do vinho do Porto, e com o aumento das navegações, o Portugal começou a exportar muito esse vinho do Porto. E aí o que aconteceu com isso? Houve falsificação desse produto, esse produto começou a perder qualidade, e com a perda da qualidade, então as vendas derrubaram. Aí, no mesmo 1756, no meio do século, o Marquês de Pombal, que era ali um empregado do reinado, ele criou a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que é essa companhia que existe até hoje, e essa companhia protegeu a história do vinho do Porto, dizendo assim, olha, quer produzir o vinho do Porto? Ele tem que ter esse padrão de qualidade,
ele tem que ter, claro, com as ferramentas que você tinha naquela época para pensar nessa ideia de qualidade, de questões organolépticas do produto e desse tipo de coisa. E aí, ele fez por essa legislação, essa região, né? Então é a região daqui do Dão e do Douro, essa região aqui, e essa região era a única região que poderia produzir. E poderia produzir segundo alguns critérios. Esse é o segredo da indicação geográfica: território, critérios definidos coletivamente e produto. Então, são as três coisas que a gente vai usar. Ou serviço, tá? Tem indicação geográfica de serviço também. Em Recife, você tem o Porto Digital de Recife, que é uma indicação geográfica de serviço, né? Serviço de tecnologia. E aí, com essa organização, você aumentou a venda de novo, recuperou o padrão de qualidade, etc. E aí, na Europa, vocês, ao consumirem produtos de lá, vocês vão ver que tem o selo do tal do DOC, que é a denominação de origem controlada, que é mais ou menos o que a gente faz aqui com indicação geográfica, tá? Essa ideia da denominação de origem controlada eu tenho um local, esse produto ele é rotulado a partir de um conjunto de números, então cada garrafa de vinho do Porto, ela tem uma numeração específica que me garante uma outra perspectiva, que é a da rastreabilidade. Hoje tem vários estudos e uma galera estudando na área de tecnologia a história de rastrear via blockchain e por meio dessas tecnologias para garantir que o consumidor, a ele apontar ali o celular, etc., ele sabe quando essa uva foi colhida, de que fazenda essa uva veio, de quanto tempo ela demorou para pro procedimento, qual foi a unidade fabril que fez esse procedimento, enfim. Todo esse conjunto, você cada vez mais, o que a gente nota, é um aumento bastante grande de tecnologias para garantir essa rastreabilidade. Então, aqui uma coisa mais teórica é a ideia de que as indicações geográficas, elas são ferramentas coletivas de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios. No mundo, a gente tem mais de 10 mil e 90% está nos países desenvolvidos. E esse 90% aí vira um mercado de 50 bilhões, mais ou menos, da gente pensar em termos de número de mercado, né? Então, 50 bilhões de dólares. E aí, eu trouxe para vocês o caso aqui da... Deixa eu só voltar isso aqui. Da Alta Mogiana, que é uma indicação geográfica aqui do estado de São Paulo, e depois eu vou explicar um pouco mais sobre como ela está organizada. Mas só para trazer essa perspectiva teórica. Então, o que elas são? As IGs são ferramentas coletivas. Então, o que determina essa coletividade aí, vocês conseguem ver que eu coloquei uma setinha na Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana. Então, há uma associação, essa associação congrega os produtores, tem que ter a ata, tem que ter toda uma regulamentação, tudo bastante certinho. Depois eu vou mostrar para vocês como é o processo. Não é um processo tão simples. E aí você registra, ó, como a gente pode ver, ela foi registrada em 2013, né? E aí tem a questão de ser o produto. O café, depois a gente comenta um pouco sobre quais produtos estão mais relacionados com indicações geográficas aqui no Brasil. A outra perspectiva, então, produtos tradicionais, então, nesse caso, é um café, é um produto do local, da tradição, e vinculadas, desculpa, fui para o lado errado, a determinados territórios. A Alta Mogiana, então, se eu for um produtor de café e eu quiser o selo da Alta Mogiana no meu produto, eu vou ter que produzir café em uma fazenda, num sítio, localizado ou em Altinópolis, Batatais, Buritizal, Cajuru, Cristais Paulista, enfim, todos esses nomes de cidades aqui do interior de São Paulo, que são referentes à tal da Alta Mogiana. Então, tem um mapa desenhado, isso também é bastante importante da gente pensar, que tem uma ferramenta coletiva, um produto tradicional e um determinado território. E esse mapa, ele é desenhado coletivamente. Talvez surja uma dúvida, professor, isso é uma coisa que só
um cara produz. Também pode ter uma indicação geográfica. E aí tem toda uma legislação, uma documentação específica para comprovar que só aquele cara sabe fazer daquele jeito e por isso que ele consegue ter essa indicação geográfica, tá? Então também tem essa possibilidade. E aí vocês veem que tem a questão da marca, tem toda uma questão aí de trabalho nessa perspectiva. Continuando essa definição, a ideia é que uma indicação geográfica, ela agrega valor ao produto. E aí no Brasil a gente está muito relacionado a produtos agroalimentares, sobretudo numa perspectiva de descomoditização desse produto, dele não ser vendido como commodity, dele ter um valor agregado e da gente conseguir vender ele por uma outra perspectiva. Está muito relacionado com essa estratégia mesmo, coletiva disso. Então, a Alta Mogiana é um selo destinado a café verde com pontuação acima de 80. Se a gente pegar, não sei, pode ter gente que entende mais, mas do que eu sei é assim, para a gente conseguir ter cafés especiais, etc., a gente tem uma organização chamada SQA. Essa organização é uma organização de cafés especiais e ela pontua, segundo referências internacionais, o nível do café. E essa pontuação vai dos cafés, para eu chamar um café de especial, esse café tem que estar acima de 80 pontos. Eu não me engano, se não me engano, são 3 ou 5 você manda uma amostra cega para 3 ou 5 provadores que estão registrados nessa organização, na SQA, e aí esses provadores, eles provam, garantem, demonstram as características organolépticas desse café, ser mais doce, aquelas coisas que a gente consegue ler atrás da embalagem, e aí ele garante se esse café tem mais ou menos de 80 pontos, e eles pontuam e fazem uma média desses pontos. Então, cafés acima de 80 pontos são especiais, aí abaixo deles a gente tem os cafés, se não, eu acho que tem os tradicionais lá embaixo, que é o Melita, o classicão que se compra, né, caboclo, enfim. Aí você tem o gourmet e o superior. Então, tradicional, que a gente compra, superior, gourmet e o especial. O especial seria a ponta aí dessa diferenciação de produto. E aí tem uma coisa que a Alta Mogiana tenta fazer, que é como a gente pegar um café verde, que é um café que ainda não foi torrado, e eu vender esse café especial e eu garantir um preço melhor nesse café. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de 3 a 4 vezes um valor maior de saca, em cima de um café especial para um café tradicional. Então, para ter essa noção. Por exemplo, a Daniela, se vocês fossem conhecer lá, ela produz os cafés especiais. A última vez que eu conversei com ela, 60% da produção ela conseguia tornar especial. Os outros 40% vai diminuindo, indo nas outras categorias, porque tem uma questão de peneira, do tamanho do grão, toda uma questão de maturação desse grão, enfim, é todo mundo, e aí a gente tem visto, né, já foi a época da paleta mexicana, agora é a época dos cafés especiais e das cafeterias, cada um entende e faz um processo de extração, mas enfim, é isso. É muito interessante, seria muito legal se vocês viessem, porque vocês vão conversar com o produtor e o produtor pequeno vai dizer, eu nem sei, eu tomo café com açúcar, para mim tanto faz, mas ele vende um café especial acima de 80 pontos. Então, tem isso e é bem interessante notar essa diferença entre público consumidor e público produtor, e a gente está falando de São Paulo, né, que tem toda uma perspectiva de maior desenvolvimento, enfim. Então, a gente está pensando num diferencial competitivo em referente aos concorrentes, e a questão fundamental também está relacionada com a autenticação de produto agroalimentar. O que me diz que se eu pegar um bolo de café verde aqui produzido e sendo de outro lugar e levar para uma cafeteria aí em São Paulo e dizer esse é um café especial da Alta Mogiana, quem vai me dizer que é ou que não é? Então, essa é uma grande necessidade que o público começa a exigir, e esse mundo das cafeterias, depois vocês vão ver que café, queijo é uma coisa, mel, tem bastante indicação geográfica, porque há uma exigência do público de dizer, eu quero um café especial, eu quero um café que tenha uma possibilidade de rastreabilidade. Então, tem uma perspectiva fundamental numa visão da gente evitar fraude e proteger a qualidade de produto, né? E sabe-se que quando você vai, em certa medida, vulgarizando o produto que se quer especial,
se você pode perder o controle desse processo. E quando você perde o controle, esse preço cai e você nunca mais retoma essa relação de especial que o produto tem, ou qualquer coisa relacionada a isso. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a história da organização produtiva. Além de eu ter um diferencial competitivo, a indicação geográfica, ela meio que força, ou ela exige que haja uma determinada organização produtiva. Então, essa associação que eu trouxe para vocês é a associação da Alta Mogiana, que tem a detentora desse selo. Então, o que é essa associação? Ela é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o objetivo representar os produtores de cafés especiais da região da Alta Mogiana, que buscam melhores possibilidades de vender seus cafés de alta qualidade fora do sistema de commodity. Então, aqui está bem clássico está bem claro por que eles exigem. E qual o tipo de produto? Poxa, se eu quiser vender um outro tipo de café, eu posso que não seja especial? Não, não é parte do nosso processo. O nosso processo é café especial. Então, isso também é uma perspectiva bastante clara que tem. E aqui, ainda na história da organização produtiva, o que você garante com isso? Uma transparência na cadeia produtiva. Então, você tem a rastreabilidade e tem a transparência. O selo, ele promove transparência na cadeia produtiva. O comprador de café verde poderá conhecer e ter informações sobre o cafeicultor, a fazenda, a região onde o grão foi produzido, quando foi, se ele teve uma intempérie climática, se aconteceu alguma coisa nesse processo de produção. Então, tudo é uma possibilidade de rastreabilidade. Aqui do lado, vocês têm uma marca, né, do 22º concurso de qualidade de café. Então, imagine, se a gente está falando do 22º, café é uma cultura anual. Então, a gente está falando de pelo menos 22 anos de concursos ininterruptos de qualidade de café nessa região. O que está demonstrando uma intencionalidade dessa galera para ter esse selo. Então, tem toda a gente costuma dizer que indicação geográfica ela não acontece por acaso. Ela precisa ter um sistema de inovação que ocorre ali, um sistema sociotécnico com organizações, com um monte de coisa, para promover essa inovação e para que você consiga demonstrar isso. A gente vai contar um pouco a história, o Vitor vai me ajudar depois, da região aqui da Dani. Vocês vão ver que a gente está falando de 6º café de qualidade, concurso de café de qualidade. É como se a gente fosse, se fosse comparar, um filhote perto da história da Alta Mogiana, e claro que isso tem uma relação com reconhecimento e legitimidade. Então, por que um produtor se junta a uma associação dessa? Primeiro, ele tem acesso a selo. Esse selo ele só pode ter se ele tiver associado. Ele tem um conjunto de análise sensorial para identificar a qualidade do café de forma isenta e com credibilidade. Então, é muito melhor que a associação faça a acreditação desse café do que eu, enquanto empresa, pague alguém para fazer. Fica muito mais um sistema de maior credibilidade. Ele tem acesso a informações a conhecimento sobre cafés especiais por meio de treinamento, palestra e fórum. Isso acontece bastante aqui na nossa região, Pardinho. E, inclusive, a professora Luciana estava falando, a Daniela Pelosini, hoje ela é a presidente do Sindicato Rural de Pardinho. Além do que, ela está envolvida em toda a rota do café do governo do estado. Então, tem toda uma questão política por detrás para a gente pensar a IG também. E a oportunidade para acessar novos mercados que valorizam esse café diferenciado. E a participação de feiras, essas coisas, tanto nacional quanto internacional. E aí tem toda uma relação também de promoção turística e cultural da região. Quem já foi ao sul, nos Vale dos Vinhedos, consegue perceber isso bastante claramente. Há toda uma promoção turística que veio depois dos selos de origem. O Vale dos Vinhedos é o nosso primeiro selo de origem brasileiro, dos vinhos da Serra Gaúcha, e depois tem todo, em conjunto, isso aconteceu com todo uma busca por questões relacionadas com o turismo. Então, o turismo frequentemente vem como um serviço agregado ao produto daquela região. Para pensar o que eu estou falando de Alta Mogiana, é essa região aí vizinha a Minas Gerais, que a gente está falando de 120 mil hectares cultivados, mais ou menos 5 mil fazendas de café.
para vocês terem noção, Pardinho, a gente está falando em 100 fazendas de café, então aqui nós estamos falando de 5 mil, é 50 vezes maior, né? Mais de 200 anos de tradição, e aqui você tem regiões paulistas e regiões mineiras. E aí tem uma outra característica das indicações geográficas, que elas não necessariamente respeitam delimitações políticas. Ou seja, o que é Minas, o que é São Paulo. Pouco importa. O que importa para mim é a região da Alta Mogiana, que é muito maior e muito, né, pensando nesse espaço. Então, frequentemente, quando a gente vai desenhar um mapa para falar que aquele lugar vai ter uma indicação geográfica, a gente não usa município. A gente usa, olha, ali do rio para cá, da serra para cá, da cuesta para cá, porque aqui se chama Cuesta Paulista, porque tem uma formação geológica da cuesta de Botucatu. E aí, o que tem se chamado hoje é essa cuesta. Então, o que garante os municípios, esses municípios que são vizinhos à cuesta. Como isso aconteceu no Brasil? O Brasil é bem novo nessa história, a partir de 1996, com a Lei de Propriedade Industrial, a LPI. E na Lei de Propriedade Industrial tem 2 tipos de indicação geográfica: indicação de procedência e denominação de origem. Indicação de procedência: reconhecimento de país, cidade ou região que se tornou notório pela extração ou fabricação de um produto ou prestação de um serviço. Por exemplo, calçados infantis de Birigui, é uma indicação geográfica. Birigui tinha calçados infantis, um sistema ali, um arranjo produtivo local de calçados infantis. Tem até uma marca chamada Bibi, que foi muito famosa nos anos 90, etc., que tornou bastante popular os calçados que estavam ali. Então, você tem esse arranjo produtivo local de calçados. E aí, nesse arranjo produtivo local, eles conseguiram uma indicação de procedência. O que é isso? É um produto famoso porque acontece ali. Eles têm uma fama, eles têm uma notoriedade de fazer esse produto. Doce de leite de tal lugar. Enfim, eu consigo fazer esse doce de leite em outro lugar? Consigo. Mas eu quero uma indicação para proteger, para dizer que naquele lugar se faz de uma determinada forma, tem todo um conhecimento humano, uma relação aí importante para a produção desse produto. A segunda indicação geográfica, o segundo formato que está definido em legislação é a denominação de origem, que ela está relacionada quando as características de um produto ou serviço resultam da influência do meio geográfico, do tal do terroir. Então, quando eu tenho um determinado champanhe é assim, Roquefort é assim, por que o queijo Roquefort é desse jeito? Porque ali, naquele terreno, cresce um tipo de uma grama, a vaca come esse tipo da grama, essa grama, ela muda as características físico-químicas ali da vaca, que dá um gosto especial no leite, e esse gosto especial do leite faz eu fazer um queijo diferente, pronto. Só ali eu consigo fazer isso. Eu tenho uma denominação de origem. A gente costuma dizer que as características edafoclimáticas, elas influenciam nas características organolépticas de um produto ou de um serviço. Então, eu tenho que ter uma causalidade. Eu tenho que provar que o terreno influencia. Na indicação de procedência, eu não preciso provar isso. Eu preciso provar historicamente que tem uma fama. Aqui, eu preciso provar, e aí vem toda a perspectiva da universidade de fazer pesquisa e de pensar nisso. Então, se a gente pensar, por exemplo, Espírito Santo recentemente conseguiu uma indicação dos cafés vulcânicos. O solo vem dos cafés vulcânicos, o solo vem de formações vulcânicas e eles conseguiram comprovar que as notas que o café tem, elas são referentes a ter esse solo de origem vulcânica. Pronto, denominação de origem. Só que aí eu preciso ter toda uma comprovação científica e técnica disso. Então, acho que é um pouco isso, assim, legalmente e historicamente do que a gente está falando. Primeiro, as questões de como surgiu e aqui no Brasil de como a gente regulamenta. 1996, Lei de Propriedade Industrial. Quem regulamenta isso? INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É eles que têm toda a regulamentação disso. 2 tipos, indicação de procedência e denominação de origem. Aí, no
vou só passar rapidamente sobre algumas coisas. No INPI, como que faz? Como que eu faço um pedido? Eu deposito o meu peticionamento eletrônico, hoje tudo eletrônico, e aí vai para um exame preliminar. Esse exame, aí os técnicos vão demonstrando algumas coisas, aí você tem que publicar para manifestação de terceiros por 60 dias para dizer assim, olha, nós vamos garantir que esse lugar vai ter uma indicação geográfica. Alguém aí já ouviu falar que outro lugar faz igual? Alguém aí já ouviu falar que esse nome não é chamado em outro lugar? Então, você faz uma manifestação de terceiros. Não havendo, você vai para o exame de mérito. E aí você tem a concessão e expedição do certificado. Leva 2 anos. Então, isso é um dos problemas brasileiros. A gente demora muito para conseguir ter isso. E há todo um esforço hoje no mapa, no INPI, de simplificação desse processo para conseguir gerar mais. Bom, eu tendo lá, consegui desenhar uma localidade, tenho o meu produto, está tudo certinho, o que que eu preciso criar? Eu preciso criar um caderno de especificação técnica. O que que tem nesse caderno? O nome geográfico, a delimitação da área geográfica, a descrição do produto ou serviço da IG, a descrição do processo de extração, produção ou fabricação desse produto, a descrição de como, aí você tem, no caso da indicação de procedência ou da denominação de origem, do porquê que acontece essa diferença que eu falei para vocês, e aí o que cada vez tem mais exigido, que é qual o mecanismo de controle que a associação vai usar sobre os produtores ou sobre os prestadores de serviços para garantir o selo. Como que a gente vai? A gente vai ir nos produtores e vamos ter uma certificação coletiva? Vamos ter visitas mensais nesses produtores? Essas visitas mensais vão visitar e vão garantir X sacas de café para cada produtor a partir do tamanho da sua propriedade? Essas sacas de café, elas vão ser registradas e vão ter um número específico? Enfim, aí tem vários tipos de mecanismo de controle que eles precisam ser descritos. As condições e proibições do uso dessa IG e eventuais sanções. Então, você precisa ter um caderno. Esse caderno de especificação técnica ele tem que ter sido escrito coletivamente e tem que ter sido aprovado em assembleia da associação que vai ser o requerente dessa indicação geográfica. Isso tudo antes de enviar, tá? Precisa estar pronto. Bom, alguns problemas de marketing que a gente tem relacionados com o público se confunde o que é uma indicação geográfica, eu não sei direito o que é, e eu não pago mais por ter um selo de indicação geográfica ou não, porque pouco importa para mim. Estar lá escrito no café que é especial é o suficiente, eu não preciso olhar atrás e falar que ele é da Alta Mogiana e que ele faz parte dessa associação que eu falei para vocês. Então, em 2021, e aí o Sebrae é muito forte nesse processo, e depois o Sebrae teve uma relação com nós, do Instituto Federal, para promover mais indicação geográfica, eles simplificaram os selos. Além de você ter o selo da associação da qual você faz parte, do queijo, do café, do serviço que você vende, agora vai ser possível colocar um selo geral. Um selo para denominação de origem e um selo para indicação de procedência. Então, além de eu ter o selo que é daquela determinada localidade, eu vou ter um selo geral para facilitar essa comunicação com o consumidor. E esse consumidor realmente diferenciar meu produto na gôndola, que é uma dificuldade, e os artigos demonstram que ninguém entende direito quando você vai mostrar esses selos para os consumidores. Brasil, como que está a nossa relação? Existe esse mapa, se chama Sebrae Origens, se vocês forem pesquisar alguma coisa sobre isso, é aqui que tem todos os dados. Então, a gente tem 119 indicações geográficas em todo o Brasil. Aqui, no mapinha, os locais mais laranjinhas são locais que têm mais indicações geográficas. Então, Minas é o local que tem bastante e muito relacionado a café. São Paulo tem pouco em relação, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, ao Paraná. Paraná teve uma boa evolução nesse processo. E Norte teve evolução bastante interessante, sobretudo relacionado com a Amazônia e com produtos advindos dessa localidade. Bom, dos 119, 95 são de produtos agroalimentares, das indicações geográficas. 13 vem de artesanatos,
5 de pedras e minerais, 4 de indústrias, 1 de peixe ornamental e 1 de serviço. Então, a gente tem 119 e, se a gente for fazer um cálculo aqui meio por cima, 90 e poucos por cento, a gente está falando de produto agroalimentar, que são os produtos mais difíceis da gente diferenciar para o consumidor. E aí, dentro disso, da onde que vem essas indicações? 16 são relacionadas a café, outras 16 a fruticultura, banana, hoje tem uma banana, acho que é do Espírito Santo, que é um formato diferente de produção e etc. Outros produtos alimentares, 15, artesanato, 13, vinho e espumante, 12, carne e pescado, 8, mel e própolis, 7, queijo, 7, cachaça, 6, cacau e chocolate, 5, e aí vem os outros que eu falei para vocês, e calçados e moda. Dessas indicações geográficas, 76% são indicações de procedência, que são aquelas que eu não preciso ter o terroir bem definido, no sentido de que esse terroir, ele vai influenciar diretamente na característica do produto. Então, são indicações pela fama do lugar. E os outros 24% são dessas indicações de denominação de origem. 43 IGs estão no Sudeste, 36 no Sul, 18 no Nordeste, 18 no Norte e 4 no Centro-Oeste. Essa é a divisão que a gente tem hoje das indicações geográficas. O Instituto Federal, a rede nossa, né, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, tem feito um esforço bastante grande nesse sentido. A gente saiu aqui de São Paulo, se não me engano, de 5 para hoje, com pedidos e tudo, quase 11 com essa parceria entre Instituto Federal e Sebrae. Porque qual que foi o diagnóstico? Os produtores não conseguem escrever essa documentação. É uma documentação muito complexa, de caráter muito técnico, e se eles não tiverem uma assessoria para escrever isso, não rola. Então, o Sebrae contratou o Instituto Federal para fazer essa assessoria. E aí, se vocês ficarem interessadas sobre isso, dentro do nosso site tem esses podcasts sobre as indicações geográficas, e a nossa rede tem um encontro anual de indicação geográfica, e o pessoal do Espírito Santo é bem forte nisso, tá? O IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, que faz esse evento aqui, que é o encontro de indicação geográfica com a rede federal. Então, aconteceu esse ano, há pouco tempo. Algumas coisas que a academia nos diz sobre indicação geográfica. Elas são caracterizadas pelos elementos de regra comum e compartilhada, então eu preciso que ter um grupo que entenda as regras, marca coletiva, organização coletiva de produtores e sistema de controle e inspeção. Os estudos na cadeia produtiva de vinho no sul do Brasil demonstram que uma indicação geográfica atua como vetor de desenvolvimento para o território, mas que ela não se dá de forma autônoma. Há intencionalidade por parte do ator público, privado e sociedade civil. Então, você precisa ter uma conformação para que tenha indicação geográfica. Ela não ocorre, nossa, olha, vamos conseguir uma indicação geográfica. É um esforço bastante grande, a gente nota aqui com a tentativa da Cuesta Paulista. E as IGs, né, elas estão relacionadas com aquilo que eu falei, autenticação de produtos agroalimentares para evitar fraude e proteger a qualidade. Outras coisas, Itália é um outro local com bastante IGs. Esse estudo aqui é bem interessante, 2022, bem recente, que eles vão fazer uma correlação, tentar uma correlação estatística para tentar pensar, tá, o município de IG com uma característica determinada, comparado a um município que não tem IG, qual foi a diferença econômica, enfim, desses municípios? E aí eles mostraram que os municípios que tinham IGs, eles contaram com um aumento populacional, isso na Europa é bastante importante, que haja o aumento populacional, que as cidades estão ficando menores, com mais idosos, enfim, e houve uma reorganização do setor econômico da cidade para organizações não agrícolas, ou seja, o aumento de complexidade econômica da região. Então, você tem a IG, essa IG, ela traz força econômica para que haja a instalação de indústrias e de outros setores que não setores rurais. E os estudos demonstram efeitos positivos das IGs nos preços de exportação, né?
muito se busca por causa disso, e a gente tem que ter um cuidado com os produtores, porque esse aumento de preço não vem assim que consegue o selo, e essa é uma coisa difícil da gente alinhar essa expectativa. Ah, conseguiu o selo, agora você vai vender seu café mais caro? Não necessariamente. Então, isso, sobretudo no Brasil. Mas alguns estudos de comportamento do consumidor mostram que há uma certa... Alguns consumidores ou grupos de consumidores percebem um efeito na qualidade e mesmo na Europa, que tem esse número muito maior de indicações geográficas, a gente não tem tantos estudos comprovando questões relacionadas com as IGs. Bom, essa aqui é a Cuesta Paulista, a Associação da Cuesta Paulista, que foi... depois, eu devia ter posto uma foto da Cuesta, mas depois, se vocês pesquisam, é lindo, é muito legal. Esses foram os produtores que iniciaram essa associação, chamada Associação da Cuesta Paulista, que é a associação para buscar tentar essa indicação de procedência aqui para os cafés da região. Então, é nesse processo que a gente está. E aí, a pesquisa do Vitor, que é meu orientado de iniciação científica, é um pouco de retraçar historicamente quais foram esses elementos históricos que nos permitem comprovar que esse lugar tem uma fama para a gente pedir uma indicação geográfica. E, num segundo momento, ele vai fazer entrevistas com esse pessoal associado, tentando identificar dificuldades e potencialidades do associativismo pensando em São Paulo, né? Que no Sul a gente consegue identificar elementos culturais que promovam, no Sul, no Nordeste, no Norte também, que promovam características associativas, e aqui em São Paulo a gente tem alguma certa dificuldade de demonstrar isso. Então, ele vai tratar com vocês rapidinho aqui de umas questões relacionadas com o foco histórico disso daqui. Fica à vontade, Vitor. Gente, boa noite. Assim como o Gustavo falou, eu tenho feito essa retratação histórica para a gente tentar entender um pouco esses conceitos. E aí a gente preparou uma linha do tempo, começando pela chegada do café aqui no Brasil. Ele foi trazido por um militar chamado Francisco Melo Palheta, e ele trouxe as primeiras mudas de café da Guiana Francesa, e ela foi plantada lá no estado do Pará. E aí, conforme o passar do tempo, ela foi descendo para a região sudeste do país. Isso foi de forma gradativa, mas devido à crise na indústria açucareira, ela teve uma impulsão muito grande no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Então, a gente tem o Vale do Paraíba como grande localidade assim, de impulsionamento do café. E nesse período, aí fim do século XVIII, início do século XIX, a gente tem o café como principal matriz econômica do país. Então, o Brasil passou a produzir muito café, teve uma queda na indústria açucareira, e aí a gente colocou um ponto só para trazer um pouco mais para a nossa região. Então, vocês vão ver aqui, em alguns momentos na linha do tempo, a gente faz esse balanço, né, entre a região da Cuesta, principalmente Botucatu, que é onde a gente tem mais informações dessas retratações históricas, e o estado de São Paulo no geral. Em 1845, a produção de café em Botucatu era muito tímida, então era muito a nível familiar, nível pequeno, a gente não tinha esse nível de produção muito grande. Então, com o aumento disso no estado de São Paulo, a cultura do café, como eu já disse, passou a se tornar a principal matriz econômica. E aí, a gente percebe um movimento do café vindo para a região oeste paulista, né? Oeste, centro-oeste paulista, principalmente por questões geográficas. Então, nas regiões onde a gente tem serra, tem muito menos geada. Eles perceberam várias questões de terra roxa, por exemplo, que a gente encontra nos livros que era muito preterido para poder criar esses cafezais. E a gente também encontrava muitas terras baratas e produtores empolgados em fazer esse cultivo. Então a gente percebe um movimento muito, muito forte do café vindo para as regiões centro-oeste paulista, e é por isso que a gente percebe um aumento de produção na região. Então, mais ou menos ali por 1860, 1870, toda a região da Cuesta Paulista ali, a gente considera Botucatu, Pratânia, Pardinho, Rubião Júnior, São Manuel, todas essas cidades, assim, que antigamente eram apenas uma região, se tornaram um grande cafezal. E aí, por conta desse aumento do café, por conta dessa industrialização muito grande que o estado de São Paulo vinha sofrendo, isso influenciou muito a abertura de novas companhias ferroviárias. Uma delas é a Companhia Ferroviária Sorocabana, que criou a Estrada de Ferro de Sorocaba, que hoje passa por Botucatu. Então, na época, foi uma grande evolução, né?
para a região da Costa Paulista ter uma estrada de ferro, porque você impulsiona muito mais a industrialização, a comercialização, enfim. Como é que você... Só um minutinho só para eu... No entanto, lá na época de 1880, a gente tem uma crise econômica muito grande no café, principalmente pela questão da abolição da escravidão, que era, naquela época, grande parte da mão de obra dentro dos cafezais, pela superprodução. Então, o estado de São Paulo começou a produzir muito, existia muita ambição, principalmente por parte dos grandes produtores em produzir, então houve uma crise de superprodução e uma política de deflação nessa época, que criou uma grande crise econômica do café no país, e principalmente no estado de São Paulo. Por isso, a gente percebe vários planos ao longo da história, planos de valorização do café. O primeiro deles foi o Convênio de Taubaté, firmado em 1906, que foi firmado pelos representantes, né, de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E a ideia era, tudo que for produzido e não for vendido, o governo do estado vai adquirir. E essa foi a primeira proposta de valorização. Apesar de toda essa crise econômica e que rondava, né, o café nessa época, a gente percebe que Botucatu e a região da Costa Paulista continuam em uma crescente muito grande na questão de produção. Então, Botucatu, em 1920, atinge 12 milhões de pés de café. Então, era uma crescente muito grande para uma região que, há pouco tempo atrás, era pouco conhecida. Aí a gente teve a criação do Instituto Paulista de Defesa Permanente do Café, que foi outro plano de valorização do café. Depois, futuramente, ele se tornou o Instituto do Café do Estado de São Paulo, que pretendia apoiar a produção e exportação do café para tentar garantir essa manutenção e que, de fato, a gente pudesse manter a produção de café sem que essa crise fosse tão grande. O Café Tesouro é hoje uma grande empresa de Botucatu e ela vem de muito tempo atrás, 1926, foi quando o primeiro proprietário adquiriu a primeira fábrica de torrefação de café, então foi a primeira empresa que a gente teve de grande produção na região. Em 1930, a gente tem um marco muito importante no nosso país e que influenciou, obviamente, dentro do Estado e da produção da principal matriz econômica, que foi a Era Vargas. A Era Vargas traz algumas políticas de tentativas de recuperação econômica e de valorização dos nossos produtos. Ele tentou uma abordagem um pouco diferente dos planos de valorização que nós tivemos no passado, e a primeira delas foi a criação das estações experimentais. O governo Vargas chega com uma proposta de descentralizar um pouco a economia no café. Então, o café continua sendo protagonista, mas agora ele divide protagonismo com outras áreas, principalmente da agricultura. Então, as estações experimentais visavam trazer inovações tecnológicas e inovadoras para que todos os produtos que fossem produzidos tivessem alta qualidade para poder competir com o mercado exterior e para que a gente pudesse também aumentar a quantidade de vendas. Junto com as estações experimentais, houveram a criação do Departamento Nacional do Café, que visava centralizar também todas essas diretrizes que antes eram do Estado, né? Como a gente já falou aí do Instituto de Café do Estado de São Paulo, agora tudo isso ia ser centralizado a nível federal, e a criação do Serviço Técnico de Café traz muitos engenheiros, inclusive de outros países, para qualificar e aumentar a qualidade dos produtos aqui. Como eu comentei, a estação experimental era um projeto que iria ser realizado para várias vertentes, então não só para o café. A gente dá o foco que a estação experimental de café foi implantada em Botucatu, onde hoje é a Unesp Lajeado, na época era a Fazenda Lajeado, foi a propriedade que na época tinha a maior quantidade de produção, então era o maior produtor na época, e hoje, inclusive, a gente tem o Museu do Café lá em Botucatu. E mais um marco aqui também do Café Tesouro, que foi nessa época que ele realmente se consolidou como grande empresa de café. O primeiro proprietário acabou falecendo, então ele passou a empresa para os filhos e eles tocaram e conseguiram consolidar a empresa. E também a criação do Instituto Brasileiro do Café, como a gente disse, essa transferência de centralidade política do Estado de São Paulo agora para nível federal. O Instituto Brasileiro pretendia executar todas essas políticas econômicas. E a gente colocou um marco aqui também de quando o pai da Dani Pelosini adquiriu a propriedade onde hoje eles produzem, né, que é o Sítio Daniela, o nome. Pode passar por aí. Em 2009, a gente tem a criação da cooperativa Copercuesta, que é de Pratânia. Essa cooperativa foi criada entre produtores de café para tentar implementar dentro daqueles produtores de Pratânia
e garantia uma alta qualidade, né, nos cafés, de cafés especiais. Lá também foi criado o concurso de cafés especiais do Sindicato Rural de Pardim. Esse concurso também visava impulsionar a qualidade dos cafés. Então, quando você cria um concurso e tem várias pessoas conhecendo, você impulsiona, você cria um marketing, de certa forma, em cima disso. E a Dani Pelosini, inclusive, é uma das que se interessou, né, no concurso e colocou à mostra o que ela vinha produzindo. E em 2024, agora, como o Gustavo já comentou, a criação da Associação da Cuesta Paulista. Acaba, só fala. Acho que vale a pena a gente falar que aqui na Estação Experimental do Café, na época deles estarem testando as mudas de café, se criou o Catuai Amarelo, que é uma espécie de café que só existe aqui e foi criado numa estação experimental. Então, tudo isso demonstra até um futuro pedido de denominação de origem, inclusive, para a gente pensar na indicação geográfica. Bom, era isso que a gente tinha pretendido, acho que ficamos dentro dos 40 minutos que a gente falou, e ficamos à disposição de vocês aí. Muito bom, excelente, Gustavo. Muito bom, obrigada pelo seu aluno. Eu só esqueci o nome, mil Vitor. perdões. O Vitor. Sensacional, Vitor, a sua pesquisa. Se eu pudesse adicionar uma coisinha só, que eu acho que aí nesse seu timeline, né? Eu já metendo meu dedo aqui. Tem um marco temporal importante em 1998, que é a desregulamentação do mercado de café. E ele muda tudo, inclusive só faz sentido falar hoje de café especial no Brasil, graças à desregulamentação, porque até então, quando o pai da Dani foi plantar, era tudo commodity, ninguém tinha o menor incentivo para fazer café de qualidade, porque eles pagariam o mesmo preço, né? Uhum. Então, acho que esse é um marco, uma virada mesmo de chave para todo mundo, quando se viu que primeiro, né? Não tinha só quantidade, mas tinha qualidade também, e muito graças aos concursos, né? Então, a torrefadora Ilha Café tem um papel muito especial nisso, quando ela traz o primeiro prêmio de café especial, Ilha. Então, acho que isso é um ponto importante, mas esse resgate, aprendi muito aí, não conhecia do Catuai, que eu sou fã do Catuai, não sabia que era da Estação Experimental do Café. Muito bom. Bom, então eu queria agora abrir para os estudantes, né, fazerem seus comentários. Vi que a gente tá com o Tony aí. Boa noite, Tony. Tudo bem? Nosso doutorando. Não sei se ele está aí ouvindo, mas provavelmente representando o professor Ilan. Bom, pessoal, eu tenho muitas questões, mas eu gostaria que viessem de vocês aí. Achei né, acho que foi tão didática essa apresentação, sensacional. Fiquem aí super à vontade para fazer questões. Pedro, Vou começar, então. Bom, primeiro, obrigado, Gustavo, Vitor, parabéns, a apresentação muito legal, bem didática mesmo, como a professora comentou. Eu estou com um monte de perguntas, mas eu estou com medo que os meus colegas vão fazer. Eu vou fazer acho que umas três que me chamaram mais atenção. Primeiro, pela pauta que você colocou, né? Acho que 90 e tanto por cento são commodities. Então, primeiro eu queria entender se no mundo é assim, se a gente está seguindo um reflexo do que o mundo faz, ou se é mais uma característica da economia brasileira ou da pauta de exportação brasileira, é uma pauta pouco primária, por assim dizer. Aí eu vou engatar com a segunda pergunta, se você acha que as IGs são uma espécie de descomoditização, nem sei se essa palavra existe, ou para estar levando, aumentando o valor agregado das soluções agrícolas que elas estão inseridas. E a terceira, e eu termino por aqui, tem um caso muito interessante, aí você me fala se eu estou indo um pouco longe, mas é uma das grandes guerras comerciais entre o Peru e o Chile do pisco. Acho que você deve conhecer, né? Que na verdade o pisco, ele na verdade é o nome de uma cidade no Peru, né? E o Chile patenteou. Então, se acontece muito isso, se você vê uma possibilidade do Peru voltar a ter
enfim, ter essa patente? Como você vê isso? Porque no caso ele teria que ter uma indicação geográfica da região de pisco para ter aquele pisco sour daquela região, mas que agora já foi patenteada por um outro país. Como você vê esses casos? E obrigado mais uma vez. Valeu. Então, primeiro, de commodities de produtos agroalimentares. É uma referência do mundo, a gente acompanha. O que a gente vê, talvez, é de algum processamento em alguns lugares, assim. Então, na Europa, não vai falar da uva, você vai falar do vinho, você não vai falar do leite, você vai falar do queijo. Então, você tem um processamento, mas são produtos agroalimentares, né? Processados. Então, você tem bastante desses produtos agroalimentares processados. Aqui no Brasil, é uma ótima pergunta. Eu vou te dizer que, assim, será que é porque a gente tem uma pauta exportadora mais primária, a gente está fazendo IG de produtos mais primários? Pode ser uma questão bastante interessante, e acho que a gente precisa levantar para entender melhor. Mas eu acho que o que a gente tem é uma questão ainda que a gente engatinha no mundo de IGs. E por engatinhar no mundo de IGs, só termos 190 IGs, a gente vai ter IGs de produtos mais reconhecidos. E esses produtos mais reconhecidos são produtos talvez mais primários. Eu acho que está indo por aí por enquanto. Aqui, agora, Jundiaí, eu acho que a última paulista é da uva. Então, não é do vinho, não é de nada. É da uva Niágara de Jundiaí. Que ali tem uma uva que tem uma cor diferenciada, etc, etc. Eu queria agradecer você, Luciana. É muito massa a gente falar da desregulamentação. Acho que tem tudo a ver mesmo, é isso. A questão do café, da ilha enquanto empresa, né? Tá nessa. A Daniela é muito parceira deles, assim, tem uma questão bastante próxima deles. E eu acho que a ilha tem toda uma questão de impulsionar ali a Cuesta Paulista por meio da Daniela. Ela ganhou vários prêmios, como, se não me engano, era o terceiro melhor café do Brasil numa época. Ela foi para a ONU receber esse prêmio, então tem toda uma questão aí relacionada com isso. E só para colocar mais fogo nesse caldo aí, se fala muito hoje em desregulamentar também o maquinário, né? Sobretudo que a gente tem uma dificuldade com maquinários, com questões relacionadas, por exemplo, a gente produz pouquíssimo café solúvel no Brasil, e aí tem toda uma questão porque a gente tem uma proteção ainda desse setor advinda dessa linha do tempo que o Vitor mostrou para vocês. Então, muitos produtores pedem para abrir o mercado para que a gente consiga importar máquina mais barata e consiga desenvolver essa tecnologia aqui. Então, tem toda uma questão relacionada com proteção do mercado ainda, que a gente nota mais anterior. IGs como descomoditização, acho que, Pedro, na Europa sim, no Brasil engatinha também. Qual é, para mim, o grande problema e do que eu tenho lido que acontece? A informação do consumidor. A informação chega para o consumidor de forma. Quando a gente pensa, e aí eu acho que a gente tem que pensar, que consumidor nós estamos falando? Nós estamos falando de um consumidor final ou nós estamos falando de um consumidor intermediário? Por exemplo, a Alta Mogiana, ela usou uma estratégia que é pensar no café verde. Se eu estou pensando no café verde, eu não estou pensando no consumidor da gôndola. Eu estou pensando no consumidor empresa que compra para torrar esse café. Então, aí, o que ela usou? Ela usa a IG como uma estratégia de rastreabilidade desse produto dela. Agora, quando eu penso no café lá na gôndola, a gente não tem estudos econométricos que demonstrem, assim, a gente tem estudos que demonstram que há um aumento, em alguns casos, de preço. Mas a gente não tem estudos que demonstrem se isso acontece sempre, comparativos, falta muito estudo relacionado a essa área, sobretudo de comportamento do consumidor. Tem um professor, ele é francês, mas ele está aqui no Brasil há muito tempo, da UNB, depois eu pego o nome dele, é Jean-Louis, mas esqueci o sobrenome dele. E ele vai dizer que há um problema de informação do consumidor. O consumidor final, se ele chega na embalagem, ele não consegue entender, e aí você tem uma estratégia de descomoditização por parte do produtor, mas chega no consumidor e não acontece isso. Embora qualquer gourmet especial e superior hoje na embalagem de café faz ele ser mais caro. Reduz a embalagem, põe esse nome e etc. Para você ter noção, aquela linha de Três Corações é um café gourmet, ele nem é café especial aqui. Então, você está ainda muito distante de um café especial. E ali você já, talvez
nos supermercados mais tradicionais é o máximo de café que você consegue comprar diferenciado. Não tem muito café acima daquilo num supermercado tradicional. Talvez em empório, numa coisa mais específica. Então, IG é uma estratégia de descomoditização? Com certeza. Mas para quem nós estamos falando? Eu acho que é aí que a gente tem que pensar, para que consumidor? E esse é um ponto-chave. A gente aprovou agora uma primeira rodada na FAPESP de uma daquelas PPPP, que é Pesquisa em Políticas Públicas, com o pessoal da Unesp, eu estou no grupo também, a gente ainda tem que aprovar na segunda. Mas a ideia é demonstrar, assim, qual como que eu penso em política pública para notar essa coisa maior que o MEG pode trazer, com desenvolvimento regional, com esse tipo de coisa. Porque a vertente que a gente usa hoje, muito do Sebrae, etc., é uma vertente um pouco de consigo o selo tá. Mas e depois? Eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta que está sobre todo mundo que estuda IG. E depois? Conseguiu o selo, ficou 2 anos no INPI. E depois, o que a gente faz com isso? Como que isso? Como a gente mede, etc. Tem alguns estudos, mas a gente nota que ainda são muitos estudos de caso. Eu não consigo ainda ter muitas generalizações sobre o que acontece. E a história do pisco, etc., tem uma coisa que é o seguinte: por exemplo, se você tem uma marca, champanhe, você quer trazer isso para o Brasil, você tem que registrá-la no INPI aqui no Brasil também. Então você começa a ter essa perspectiva. Internacionalmente, essa perspectiva está muito sob o arcabouço da FAO, da Organização das Nações Unidas. Ali eles têm uma área que eles chamam de origem, e essa área aí é uma galera que pesquisa sobre isso, etc., e tem uma certa regulamentação internacional. Mas não há uma grande proteção internacional disso, é uma proteção mais nacional. Então, assim, o que eu acho é que a galera vai consumir pisco, seja no Chile ou seja no Peru, sabe? E é meio. Se a gente chegar para o consumidor médio e falar, olha, isso é como a gente chama qualquer vinho branco de champanhe, espumante, e falar, puta, é uma champanhe. Né? Não é exatamente, mas. Então, acho que tem uma hora que o próprio produto ele vira superior a essas características, né? Então, acho que também a gente consegue diferenciar, mas em que medida? Para que consumidor? Eu acho que todas essas perguntas são importantes, assim. Elas não são perguntas que a gente consegue responder para todos os casos. A gente tem que meio que entender que consumidor que eu estou falando. É um consumidor que ele estuda sobre isso, ele tem um nível de conhecimento sobre isso, ou eu estou falando para um consumidor médio do mercado da gôndola que está escolhendo entre um produto e outro? Acho que essas questões são fundamentais para a gente entender isso. Mas valeu, obrigado pelas perguntas. Queria fazer uma pergunta, Luciana. Está Boa me noite, escutando? Rony. Obrigada aí pela sua presença. Claro, fica à vontade. Eu queria que você se apresentasse também. Ah, E é. o Pedro acabou não falando, mas ele é nosso aluno de doutorado aqui. Oi. Eu sou aluno de doutorado aqui, Gustavo, e justamente nós temos um grupo aqui de alunos, tem 3 ou 4 alunos que estão trabalhando em cima de indicação geográfica, como tese ou como dissertação de mestrado. No meu caso específico, eu estou trabalhando indicação geográfica bem dentro daquilo que você está falando, sob a perspectiva das ICAs, das Institutional Collective Actions, ações coletivas institucionais, que é justamente para tentar entender por que a coisa está acontecendo como acontece aqui no Brasil. E a minha pergunta para você. Aliás, antes da pergunta, eu vou precisar do teu contato, tá? Porque eu queria depois poder bater um papo. Eu estou na fase de qualificação e depois eu vou partir para o campo e com certeza vamos ter muita coisa para conversar. Eu acho que eu posso pegar o seu contato com a professora Luciana, mas de qualquer forma eu vou precisar do teu contato. Mas a minha pergunta para você, bem simples, é a seguinte: por que não dá certo no Brasil? Por que, tendo todas essas vantagens que você mencionou, a gente não consegue implementar na sua potência total o esquema das indicações geográficas? Porque a indicação geográfica, se você for pensar, ela é uma chave de ouro para o produtor. Ela realmente pode ajudar e ajudar em muito o produtor. Só que o que acontece? Muitos não se interessam, porque tem um problema de trabalhar junto.
E isso, trabalhar junto, parece que para o brasileiro ou para o latino não é uma coisa muito, digamos assim, muito tradicional. E a segunda coisa é que muitas vezes, como você falou, fica 2 anos trabalhando para conseguir a indicação geográfica, consegue, e daí? Faz o que com ela? Não faz nada. Quer dizer, de repente você tem 190 indicações geográficas aí no, no Brasil, e você, se você for contar quantas realmente são produtivas, quantas realmente estão trazendo valor para os seus participantes, aí fica realmente uma situação complicada. Então, a minha pergunta é essa: por que você acha que isso acontece? Quando muita gente é difícil querer ter, e quando tem, não usa. Pergunta de 1 milhão, né? Por que que não dá certo no Brasil? Eu acho que tem vários fatores. Estudar isso pelas ações coletivas e institucionais eu acho bastante importante, porque eu acho que a gente tem uma perspectiva de estudar isso muito pela sociologia econômica, muito por essa lado. E aí a É, gente, né, a gente não pensa muito sobre a perspectiva institucional. E aqui no Brasil, nos últimos anos, não tem como falar em indicação geográfica sem a gente pensar em ação institucional. E pensando em ação institucional para além do institucionalismo que a gente usou muito na administração e etc., eu acho que é pensando uhum, nessas perspectivas é, mais novas, né? Talvez nessa relação com a sociologia econômica também pode ser interessante. É, acho que a gente não consegue medir, Zé Antônio, e eu acho que é aí que está uma parte. A gente não consegue medir e falar para o produtor que vai ter vantagem. Acho que isso é muito difícil da gente comunicar com o produtor. E aí o produtor, ele tem uma perspectiva, ou eu acho que ela é regional, que ela é cultural e que ela tem várias coisas, de uma questão mais individual. Ele chegou até ali de forma individual, ele não enxerga de maneira coletiva o que ele faz, a grande maioria, ele enxerga que ele chegou daqui naquele formato porque ele consegue fazer daquele formato, etc. Então ele não tem essa perspectiva de associação e de cooperação que a gente tem, por exemplo, em algumas determinadas regiões. Então, eu acho que pensar em ligar ação coletiva e institucional a partir de um histórico, não tem como a gente pensar nisso sem um histórico. Não tem como a gente determinar uhum, isso sem um histórico. Então, a gente vai demarcar. E aí, a ação coletiva também a partir de órgãos do Estado. Se você pensar na relação de produtos agroalimentares, você tem um papel muito importante dos extensionistas rurais. E aí, muito especificamente, em Minas e no Sul, você tem as Ematers. Aqui em São Paulo, a gente tem a CAT, mas me parece que a CAT nunca teve um desenvolvimento muito grande nessas áreas de indicação não, geográfica. Não pelo teve que eu nenhum sei, grande não. programa, uma grande questão. Então, acho que, pensando institucionalmente, a gente nunca teve um arranjo que favoreceu a indicação geográfica, sobretudo no Estado. Porque não faz sentido a gente falar do Estado, que é a maior potência econômica, e ter um pequenininho número de indicação geográfica, né? Se a gente fosse fazer uma relação simples econômica, falar o estado que tem mais produção vai ter mais indicação geográfica, e não acontece isso. É, Então, o papel institucional, ele é super importante para a gente entender isso. E aí eu acho que não dá certo, vários fatores, mas o que eu acho que não dá certo aqui no Brasil o produtor, ele se pergunta o que é que eu ganho, e a gente não consegue determinar isso. A gente fala, estudos mostram que você vai aumentar o valor, mas tá, você garante que vai aumentar? Não garanto. E a gente tem um consumidor não informado, ou pouco informado, que a gente não consegue informar. Eu acho que o consumidor da gôndola, ele não. A gente está conversando. Aqui a gente está pregando para convertido, mas você vai perguntar para qualquer um que está no mercado, o cara não sabe o que é indicação geográfica, isso não é uma coisa que tá. E aí a gente usa quem? Champanhe, Roquefort, que é os caras da Europa. é, Aí, então a gente tá nisso ainda, num espelho, eu acho, muito é, europeu, que tem uma realidade agrária extremamente diferente, de tamanho de propriedade, de tamanho, enfim, de tecnificação dessa propriedade, de tudo isso. E aí a gente traz isso para o Brasil e fala, pô, vamos fazer um espelho aqui no Brasil? Não vai dar certo. A gente tem que uhum, criar uma perspectiva de indicação geográfica tupiniquim, brasileira. E como que a gente faz isso? Construindo isso com redes brasileiras. E aí eu acho que a gente está agora está muito nesse processo do que eu tenho visto.
A gente conseguiu um número interessante e a gente quer aumentar esse número, mas sendo esse espelho europeu, a gente não vai conseguir. Então, eu acho que a gente tem um espelho europeu muito grande, falta de política pública também clara sobre como aumentar isso. Eu acho que não tem como fazer isso desvincular de política pública. E aí, se a gente mapear a política pública, tem ações, mas são as ações que a gente sabe que acontece o famoso voo de galinha. Acontece num governo, para no outro, acontece num, para no outro, acontece num, para no outro, e aí você perde esse processo. Toda E aí, razão. e aí eu acho que tem esse conjunto de coisas. E eu acho que a gente não consegue demonstrar as externalidades que esse processo traz para o território. O quanto que outras cadeias produtivas ganham com uma indicação geográfica. A gente ainda não consegue demonstrar isso economicamente. E isso é problemático, porque aí, quando a gente vai discutir por uma perspectiva mais do utilitarismo, tá, e aí? Né? E aí você vai discutir aqui em São Paulo ainda, que acho que tem uma perspectiva do utilitarismo mais evidente na questão individual mesmo, você não tem essa coisa do produtor ter participado muito de associação, de cooperativa, ele acha que isso atrapalha ele no crescimento individual, e aí você, sobretudo, Legal. Vamos conversar, tá? Vamos vamos conversar sim, muito. vamos Tá sim, bom? vai ser um Vou te prazer, procurar aí. por favor. Parabéns pela palestra. Estava muito boa Valeu. mesmo. Obrigada, Tony. Eu já até encaminhei para você, tá? O contato do Tá, professor. eu vi aqui. Obrigado. Mais questões, pessoal, para o professor Gustavo? Vocês estão quietinhas aí, menina? Professor Gustavo, muito obrigada pela excelente palestra, muito boa sua fala. Eu não entendo muito de IG, mas fiquei um pouquinho surpresa lá na nossa indicação geográfica do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aparecer só uma empresa, né? Uma denominação. Falei, puxa vida, então onde será? Do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul? Mas também me chamou muita atenção a questão do vinho, que são apenas 12 indicações, 12 IGs no Brasil. Você pode falar um pouquinho mais sobre a questão do vinho? Obrigada, professora. Obrigada também, Vitor. Obrigado pela pergunta, Rosana. A gente nota, assim, acho que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem uma questão agrária, que a gente não pode desvincular, sobretudo porque aqui no Brasil ainda, como a gente mostrou, 80, 90% a gente está falando de IGs de agroalimentos, né, de produtos agroalimentares. Então, quando você tem uma estratégia política de produção de commodity lá, e aí a gente vai ter uma dificuldade maior de ter produtos diferenciados. Acho que tá por aí, mas não que isso não queira dizer que não tem os produtos. Eu acho que falta política pública, como eu estava falando com o Zé Antônio. Sobre o vinho, o que, assim, também não sou especialista na área de vinhos, mas o que eu sei a gente tem uma perspectiva bastante forte no sul, e essa perspectiva influenciou os produtores de Santa Catarina também, então você tem no sul e você tem em Santa Catarina, e hoje você tem alguma coisa a partir da fruticultura até no Nordeste. Então, a perspectiva do vinho, ela vem muito relacionada com uma inovação ou com uma perspectiva de qualidade a partir do cultivo da uva. Então, não tem como não relacionar essas duas coisas, relacionar a uva e depois a tecnificação que aconteceu para a produção do vinho. A gente chama muita atenção do vinho porque o Vale dos Vinhedos foi o primeiro, e lá você nota muito essa questão da ida para o turismo também, né? Então, é muito forte o turismo, é muito forte isso. A Serra Catarinense hoje também está bastante forte nessa questão. E aí, todos esses produtos agroalimentares, eu acho que é isso que é interessante, assim, vamos juntar tudo isso e mostrar o que tem em comum no vinho, no queijo e no café, e na cachaça. Todos eles vieram do quê? De estratégias de descomoditização do produto. É a estratégia de aumentar a qualidade. Como eu aumento a qualidade de forma conjunta? Fazendo concurso de café especial, de queijos, o pessoal vai para a França para pegar as medalhas dos queijos, na cachaça acontece a mesma coisa, no vinho acontece a mesma coisa e no café acontece a mesma coisa. Então você tenta aumentar a qualidade, tornando isso mais especial. Isso acontece com a promoção de concursos, pode estudar todos esses casos, vai ter o concurso do vinho de lá, e aí isso faz
com que os produtores implementem inovações tecnológicas nas suas produções, e pensando em inovação tecnológica não só na robôs, essas coisas, mas melhoria técnica mesmo para produzir. E aí você tem, além disso daí, apoio. Quando você começa a chamar a atenção para o lugar do território, o governo do estado ou o governo do município começa a pôr investimento, você começa a fazer ações de treinamento e desenvolvimento para esse pessoal produtor. Tudo isso aconteceu em todos os lugares. Presença de sindicatos e associações muito forte. Caconde, tem uma relação de café ali muito massa. Presença muito forte do sindicato, presença muito forte das associações, presença muito forte da Câmara Setorial do Café, da Secretaria da Agricultura do Estado. E aí, isso vai trazendo esse ambiente, é mais ou menos como a gente tratar de inovação, tem que ter um ambiente de inovação, assim. Então, se a gente pensar no vinho, na cachaça, no café, que são produtos agroalimentares, eles vão meio que se repetir, esse processo, assim. É um processo meio que acontece com a melhoria da produção. E do que eu sei do vinho, assim, eu sei que também teve uma forte influência pela cultura de ascendência europeia, então eles começaram a ver na Europa as denominações de origem que quiseram trazer para o Brasil, eu acho que isso começa e fortalece ali no Rio Grande do Sul, e tem a questão também de copiarem técnicas, de tentarem trazer essas técnicas e melhorarem a produção. Então, isso acontece nos agroalimentos de forma geral, mas no vinho mais especificamente. E o vinho é meio que o norte, assim, para a galera. A galera copia muito do que está acontecendo na cadeia do vinho. Obrigada, professor. Não precisa. Eu vou fazer uma última pergunta, já que Ai, eu fica à vi vontade. uma parte que você falou, professor, do label, que você disse bem assim, olha, não pega no Brasil. Eu até anotei aqui, que você disse assim, ninguém entende muito bem. E aí eu queria que você explicasse, que você desenvolvesse melhor esse pensamento. Por que ninguém entende? Por que você acha que não pega? Você acha que é uma coisa nossa aqui no Brasil? Você vê esse não entendimento global? Se você pudesse desenvolver mais, eu te agradeço. Obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, globalmente eu não consigo te falar, mas na Europa pega, tá? E aí, por isso que a gente tenta trazer um pouco. Mas é o que eu estava falando um pouco com o José Antônio e agora eu falei com a Rosana. Eu acho que a gente falta política pública muito clara do que a gente quer com isso. E aí a gente demora, consegue e não sabe depois. Sabe, de forma coletiva, o agronegócio brasileiro colocou na Globo o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, e você consegue fazer uma boa comunicação disso, dizendo que é sustentável, enfim, apesar de todos os problemas, você consegue comunicar isso muito bem. A gente não tem essa comunicação de produtos de forma conjunta. Então, você não tem os selos coletivos comunicando conjuntamente. E aí, você vai comunicar para uma pessoa, para o consumidor médio, ele não diferencia. E aí, eu acho que está muito relacionado à informação desse consumidor e há uma questão cultural da gente não conseguir comunicar. Assim, imagina, só em 2021 que a gente tem um selo para dizer assim, ó, isso aqui, o selo da Alta Mogiana, o selo da Cuesta Paulista, eles são a mesma coisa, a gente congrega tudo num selo único. Só agora, 2021, que o governo inventou isso, porque entendeu que um conjunto de selos não quer dizer mais nada. Então, o consumidor, ele vê lá aquele conjunto de selos e isso não está sendo um elemento de diferenciação, porque está sendo só mais um selo. Não está sendo o selo que me faz comprar. E eu acho que quando a gente pensou lá atrás, etc., quando a gente viu o exemplo europeu, sobretudo, do Porto, Roquefort, Champagne, enfim, a gente via que a pessoa comprava o queijo Roquefort porque estava escrito Roquefort. E isso fazia ela comprar. Então, o nome do produto acabou sendo confundido com o nome da região e isso fez um elemento distintivo. O que a gente tem no Brasil a gente ainda não consegue ter a história, esses anos de história, para ser tão forte esse elemento distintivo, e também a gente não consegue comunicar para esse consumidor que às vezes ele tem o dinheiro ali, ele quer fazer uma compra diferenciada, mas a gente não consegue comunicar bem. E aí isso pega de novo na história da ação coletiva institucional.
a gente não tem uma instituição coletiva a nível federal de organização disso para o consumidor final. A gente tem de organização burocrática, que é a INPI, mas a gente não tem uma força coletiva para dizer assim, cara, vamos comunicar para todo mundo, vamos mostrar isso, vamos trabalhar mais nisso, vamos levar isso para a gôndola. A gente não sabe como fazer isso. Você tem ali, cada produtor põe de um jeito, cada produtor põe num lugar, cada rótulo vem de um jeito. Você não consegue ter uma organização disso, mas é porque a gente é novo. Não adianta a gente se comparar com a Europa. A gente está comparando 500 anos de história com a primeira desde 1996, com 30. Então, também, às vezes é exigir demais que a gente compare e que vai dar tão certo lá. Então, acho que a gente tem que... Como que a gente vai fazer essa construção? Eu acho que é aí que é a pergunta. Que construção que a gente quer fazer e como que a gente vai fazer essa construção? E a gente tem outros elementos que a gente pode trazer para essa construção que eles não estão sendo ainda envolvidos. Mas por uma falta, eu diria, de desconhecimento, um desconhecimento do consumidor e uma falta de ação coordenada, política e institucional das várias organizações que estão envolvidas nisso. Perfeito. Até queria adicionar aqui um ponto que eu acompanho já há algum tempo, né, o pessoal lá do Cerrado Mineiro, né? E é muito interessante a dificuldade que eles ainda enfrentam e é considerado hoje uma referência, né, em IGs no país. E tem uma questão interessante que é o uso, quer dizer, no fundo é uma expropriação mesmo, né? Então, marca se utilizando da denominação de origem sem estar filiado, né, ou estar na associação. Então, acontece muito isso. Você me citou o caso da Mogiana, né, como o Cerrado Mineiro, sul de Minas, tem outras localidades que o produtor lá a torrefadora vai colocar o nome da região, ela vai fazer a indicação da localidade, mas ela não faz uso do selo, né? E isso para o consumidor, quer dizer, se você fala ele não sabe nem o que é o selo, você imagina se ele entende essa diferença. Para ele, a hora que ele vê lá a localidade, pronto, é isso, né? Quer dizer, entra como um atributo do produto, mas não conectado a uma certificação, né? Então, acho que esse é um desafio tremendo. E a minha hipótese, Gustavo, se você me permite, é que quem vai puxar essa corda é o consumidor, né? No fundo, quando ele compreender, né, entender o que é esse selo, ele vai passar a pedir, né? Se ele não sabe, ele não valoriza, ele não pede. E aí você não tem mesmo uma roda girando, né? Então, eu tive em Santa Catarina, acho que até comentei com alguns dos alunos aqui, estava numa feira ali no Campeche, em Florianópolis, né? E encontrei esse casal de produtores, e a minha amiga falou, olha, vai comprar aquele queijo, é um queijo sensacional. Depois de, assim, uma boa 1 hora de conversa com essa pessoa, ela embalou para mim o queijo, e aí na hora eu vi, eu falei, ué, mas você tem uma indicação geográfica? Ela falou, tenho. Mas você não me contou? Ela falou que eu tô cansada de falar, eu falo, as pessoas simplesmente nem ouvem, nem entendem do que eu tô falando, né? E o que mais me choca é que assim, o quilo que ela estava me cobrando é de um queijo ok, né? Não era de um queijo que vinha com uma história, né? Porque quando ela começou a me contar que tinha uma indicação geográfica, era a primeira de queijo naquela região, você fala, meu Deus, eu precisava pagar mais, né? Muito mais, né? Então, eu acho que, sem dúvida, a hora que o consumidor entender do que se trata, né, todo o processo, como é conquistado, e eu acho que nem a referência é a Europa, acho que a Europa nos coloca mais longe do que perto. Perfeito. Eu acho que a gente tem que trazer os nossos próprios exemplos e mostrar a força dessa coletividade, a força e o empenho desses produtores, né? A história por trás, que é o que você falou, no fundo é um fazer, né? O laissez-faire, como você falou, o modo de fazer, né? Que os franceses falam. Então, a hora que o consumidor entender, é lógico que vai começar para um consumidor de alta renda, isso é óbvio, né? Então, aquele que tem condição, né? O mercado disponível, que tem condição de pagar,
Mas isso pode chegar, sem dúvida, né, a outros estratos da sociedade, mas tem que começar por alguém que está disposto a pagar um preço primo e, com certeza, entender. Então, a gente ainda tem alguns desafios, né? A gente, olha, para você ter uma ideia, essa história dos selos, ele é tão crítica, né, que no mundo dos orgânicos, eles, anualmente, eles fazem pesquisas, né, com consumidores de orgânicos e com não consumidores. Para os consumidores de orgânicos, só mais ou menos 30% deles entendem o que é o selo. Uhum. Ele reconhece, há um reconhecimento, né? Ele identifica, mas ele não entende. Ele não sabe o que significa aquilo na sua integridade, né? Ele fala, que nem brincaram lá no Ampad, né? É a comida que tem o bichinho, né? A frutinha que vem com o bichinho. Então, eu acho que a gente vencer essa assimetria informacional vai ser um ponto de inflexão aí no nosso mercado. Essa é um pouco da minha tese, observando aí. Agora, eu acho que, sem dúvida, né, acho que esses pontos que você levantou como política pública, meio institucional, eles têm que andar junto, né? Você imagina esse consumidor que agora querer e pedir e você não ter um arcabouço regulatório, que é o caso do que hoje o Cerrado Mineiro está enfrentando. Ele faz todo um esforço, uma ação coletiva, e começa a competir na gôndola com gente que está usando o Cerrado Mineiro à torta e à direita. Quem vai defender? Uhum. Quem vai defender o Cerrado Mineiro? Que é isso que ele fala. Quem vai me defender? Não tem ninguém para me defender. Eu teria que ir lá, de empresa a empresa, e falar: olha, meu amigo, deixa eu te falar, existe um selo. E aí ele fala: eu vou comprar briga com esse pessoal, é capaz depois eles nunca mais nem quererem comprar de mim, entende? Porque não tem nenhum enforcement. Não existe. Nem que diga assim, não pode usar a palavra Cerrado Mineiro, né? Uhum. Então, eu acho que esse arcabouço institucional ele vai ter que andar junto, né? Então, são muitas questões que eu ainda vejo para fechar isso, né? E os exemplos da Europa, eles servem realmente como exemplos, mas não acho que a gente tem que se mirar neles, não. Acho que a gente tem uma história nossa e que a gente precisa construir, né? Mas é isso. Inclusive, essa história de denominação de origem de indicação de procedência é bem nossa. Na Europa não tem indicação de procedência, eles têm É, essa diferenciação, né? E acho que o que você falou faz todo sentido. Acho que, complementando as coisas que eu falei, a Europa nos coloca mais longe do que perto, concordo plenamente. A assimetria informacional, eu acho que isso é um puta ponto-chave para pensar em uma tese, numa dissertação, assim, de como pensar. E a ideia do enforcement, quando a gente pensa em como obrigar alguém a usar ou não usar e o que isso traz de sanção, a gente ainda é muito falho para pensar nisso. Concordo bastante disso. E só um ponto nessa coisa que o consumidor vai pedir, a gente já vê bastante isso nas novas IGs, que é no caderno de especificação técnica ter questões de sustentabilidade. Isso está sendo, porque se entende que o consumidor, sobretudo, que tem mais dinheiro, vai começar a exigir produtos com perspectivas sustentáveis, e aí você usar o selo de indicação geográfica também como uma rastreabilidade do modo de produção mais sustentável do que outro. Então, não só o meu café é mais especial, mas ele é produzido com menos dano ao meio ambiente, por exemplo. Então, eu consigo comunicar outras coisas. E talvez, eu acho que aí, Zé Antônio, no que a gente está falando, talvez a sustentabilidade é uma coisa bem nossa, viu? Acho que isso na Europa não se comunica é, muito, se comunica na origem, assim. exato. Aliás, eu estava até acompanhando, eu não sei qual dessas regiões de vinho estava enfrentando problemas relacionados a clima, questões ambientais mesmo de produção, não me recordo qual, e que passou então a ser um motivo de especulação por parte dos consumidores. Quer dizer, se é da região, não me lembro agora qual era o vinho, né? Mas uma região conhecida como Borgonha, mas que daí não tem determinados critérios que hoje estão sendo muito importantes, né? Do ponto de Uhum. vista ambiental. Então acho que isso é um olhar interessante aí das IGs, né? Sem dúvida. Muito bom. Excelente. Então acho que é isso, né? Não vamos mais abusar do professor que está aí com a gente já tem um tempo.
Queria agradecer muitíssimo. Não sei se alguém queria fazer mais algum comentário final, algum agradecimento. Se me permite, eu gostaria muito de agradecer, Gustavo e Vitor, foi muito bom. Eu acho esse tema do IG muito importante. Eu sou de Santa Catarina, então a gente trabalha bastante com isso, assim, né? E você falou de dois pontos ali, no caso do vinho, que eu assisti, assim, porque eu sou do sul de Santa Catarina, que é a uva de Uruçanga, a uva Guete. A uva Uhum. Guete, ela foi trazida por uma pessoa para Uruçanga, porque eles são descendentes de italiano, e aí tem toda uma história de que é vinho de mesa. Então, eles faziam, cada família fazia a sua, mas era um vinho intragável, não tinha como tomar aquilo. E aí a Ipagre começou a melhorar isso. E aí melhorou de um jeito que ele começou a ser mais caro do que vinhos nacionais. Então, mesmo eu que morava ali perto, a gente não acabava não comprando de tão caro que ele ficou. E acabou, eu não sei se eles chegaram a registrar o MG, mas o que eu vejo muito é que, assim, eu não sei se eu estou certa, mas o que eu tenho sentimento é que o IG só faz sentido se também atrai o turismo, porque aí, como a Luciana falou da história, agora, essa parte de Uruçanga, ela já tinha a festa da uva, já tinha a festa do vinho, mas agora com essa uva Guete, agora não um vinho inferior, mas sim como um vinho premiado, que eles ganharam bastante prêmios, começou a abrir várias vinícolas e elas abriram para que o pessoal vá lá. Então, assim, a região desenvolveu, agora eles estão construindo castelos, é uma coisa assim. Então, a região ali de Pomerode também, que tem a linguiça, que é chamada Blumenau, mas no fim a Uhum. linguiça Blumenau é feita em Pomerode, que é perto. E também muito que as pessoas conhecem da fama, que daí esse sim é um IG, né? Que linguiça Blumenau só pode ser da região de Blumenau, só pode ser colocado linguiça Blumenau, que é da região de Blumenau. Faz sentido para as pessoas a partir do momento que tem o turismo. Que as pessoas Uhum. vão no lugar e elas conhecem como é que é o procedimento e elas sabem. Então, eu acredito que a história as pessoas vão valorizar a partir do momento que tragam o turismo junto. E aí você comentou o que que eu ganho com isso. Eu acho que o que os produtores conseguem ganhar justamente com as pessoas indo na sua produção e vendo como é que produz, né? Não sei se vocês chegam a estudar isso. O vinho de altitude também da Serra Catarinense foi a mesma Uhum. coisa, Uhum. eles conseguiram se autodenominar vinho de altitude e nossas vinícolas elas cobram muito caro para a pessoa lá tomar um pouquinho de vinho, assim, e é luxo, hoje é Uhum. luxo. E é uma região, aquela região ela está ficando turismo de luxo, não é para qualquer um. E até há 15, 20 anos atrás não tinha nada. E uma coisa foi trazendo a outra. O desenvolvimento do produto atraiu o turismo, que atraiu mais pessoas para produzir. Perfeito, Clarice. Eu acho que tem várias coisas aí. Eu puxei aqui rapidamente, Vales da Uva Guete, tem a indicação de procedência. 2012 eles conseguiram a indicação no INPI, foi a primeira indicação de Santa Catarina. E tá falando exatamente isso que você falou, do papel da Epagre nisso. Então, acho que o papel de política pública é muito fundamental, e aí a Epagre é a Emater de Santa Catarina, né, que tem outro nome. E é, acho que, então, mas aí, assim, o vinho faz sentido a gente ter, talvez, né, essa questão do turismo. Mas será que se eu produzir banana, eu vou conseguir trazer o turismo junto? Então, acho que depende do que eu tô pensando em produzir, sabe? E aí, acho que tem essa questão do que a gente está produzindo, assim. E acho que o vinho, o café, até em determinada medida tem isso. Aqui em Pardinho tenho toda uma região para tomar o café e tal. Então, tem essa questão, mas eu acho que tem essa coisa da gente tem toda uma sociologia aí da gente pensar, alguns estudos mais críticos que vão demonstrar que você tem uma exclusão de gente também nesse processo, inclusive de produtor. Acho que isso é importante academicamente a gente pensar, assim, que a gente vai fechando e vai ficando um grupo restrito que consegue implementar as mudanças que os cadernos de especificação técnica faz, e a gente tira uma galera dessa história. Tanto uma galera que tinha acesso a um turismo, quanto uma galera que está produtora também. Então, tem todo, às vezes a gente fala só dos pontos positivos e tal, tem todo um ponto que a gente tem que pensar
né? Não dá para ter tudo. Então, é como que a gente pensa nisso. Eu acho que academicamente faz muito sentido a gente pensar nessas outras questões, sobretudo nessas externalidades não positivas, não sei nem como a gente pode chamar isso, mas nessa coisa que traz que não é positivo e que vem junto, né? E que tem um processo de exclusão mesmo. Inclusive, tem todo um processo técnico, e isso tem uma linguagem técnica. Eu te excluo tecnicamente porque eu estou dizendo que você não consegue produzir como eu estou dizendo que tem que produzir. Mas tá, mas minha família veio com a uva Goethe, como que você vai dizer que eu não sei produzir? Então, tem todo um espaço nessa questão aí, que é complexo mesmo. E acho que ali em Santa Catarina tem vários, os vinhos de altitude agora, caríssimos mesmo, mais São, caros que os são, internacionais. É. são, aham. E o próprio turismo já está muito caro, porque é uma região que era acessível, e como você falou, é um turismo que, claro, vai desenvolvendo a região no sentido Uhum. de que vai ter bastante ofertas e tal, mas acaba restringindo né, até o acesso, né, das pessoas. Sim, sim, sim. Acho que para a galera dos estudos organizacionais aí é um prato cheio de pensar isso, assim. É. Muito bom, excelente. Que é isso, então. Gustavo, foi uma baita de uma aula, Obrigado. sensacional, muito obrigada. Acho que deixou a nossa noite aí muito mais agradável, viu? Cheia de coisas para a gente pensar. Acho que saímos aqui com algumas ideias de pesquisa, né? Realmente esse é um tema muito rico, como você viu, né? O professor Ilan está conduzindo aqui um grupo só para discutir IG. E é isso, então a casa está aberta para você. O dia que você tiver oportunidade, seria muito bom recebê-lo pessoalmente aqui, né? Então é isso. E também vamos lá, né? Sem dúvida, vamos marcar aí um momento de ir até o sítio da Dani. Isso, por favor. Beleza, obrigado. A gente agradece. A gente também está de portas abertas e vamos discutir, porque acho que isso tem que ser feito em rede, não dá para ser feito sozinho, insulado. A gente tem que estar discutindo É. com quem, porque são casos e a gente tem que conseguir comparar esses casos e tem que conseguir ter metodologias. Acho que perspectivas epistemológicas e metodológicas que nos permitam fazer essas comparações. Então, isso é muito importante que a gente faça em rede. E acho que tem tudo aí para a gente estudar na complexidade, nas dores e nas delícias, né? Dos processos todos que são. Não é só positivo nem só negativo. Vitor, parabéns pela tua pesquisa, viu? Obrigado. Tá num tema que eu amo de paixão, que é o café. Então, no que eu puder ajudar, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo, tá bom? Tem algumas Pode deixar. pesquisas aí nessa área, então a gente fica à disposição e boa sorte aí nos próximos passos do seu IC, tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo, então. Então fiquem à vontade, a gente vai continuar aqui na aula, então vocês já estão Bom, dispensados aí. valeu. Boa aula para Obrigada. vocês. Tchau. Tá, Obrigada. Tchau. valeu.